Hoje vamos falar de Salaryman. Eu quero começar aqui explicando o que é Salaryman. Basicamente, a grosso modo, é um assalariado, em português, né? Um homem assalariado, mas no japonês seria como uma pessoa de escritório, mas da forma mais genérica possível, sabe? Tem o termo também kaishain, né, que seria esse tipo de pessoa que trabalha em escritório, mas salaryman é essa pessoa que trabalha workaholic, tudo certinho, se mata no serviço e tudo mais. Esse seria um salaryman. Já no anime é apresentado pra gente o protagonista, o Chimura Denosuke, que basicamente é um cara que fez Comex. Aí você me pergunta o que caralhos é Comex? E eu te respondo, porque aquele que vos fala é formado nisso. Comex seria uma abreviação de comércio exterior, que é uma dentre muitas funções, mas de uma forma mais curta do que correta. Você pode trabalhar com qualquer coisa relacionada à importação e exportação, desde parte mais contabilísticas, nem sei se essa palavra necessariamente existe, ou juridicamente falando, como um despachante e essas paradas assim, sabe? No caso do protagonista, necessariamente, ele tava muito mais como uma bucha de canhão mesmo. O cara foi largado num país, fazer um serviço podre lá que ele tinha que fazer, teve que reerguer uma empresa que ele nem falava a língua direito dos caras. O cara se desdobrou pra conseguir erguer a outra sede que ele tava trabalhando, para no fim necessariamente ele só ser mudado de lugar como se nada tivesse acontecido, não recebeu os créditos e foi mandado pra um outro lugar horroroso novamente. E é aí que necessariamente começa essa história, e é aonde que ela me encantou, né, e me chamou a atenção. Eu me formei nessa área querendo fazer exatamente isso, ir para outro país, conseguir um emprego numa multinacional que me levasse, eu tivesse que dar a cara e conseguir fazer essas coisas, tentando me desdobrar de formas que eu precisasse de enfrentar alguns desafios. Claro que no momento eu não consegui fazer isso, né, obviamente, porque eu posso falar com essa convicção que eu disse, fazendo esses vídeos, porque eu ainda almejo fazer esse tipo de coisas, ou conseguir ter algum contato com esse tipo de experiência, seja nessa carreira aqui fazendo vídeos, ou na minha formação em si. Seria interessante. Me contratem, por favor. Dado toda essa volta, eu tô aqui para falar com vocês que em um dado momento o protagonista é invocado para sim um mundo de fantasia. Esse anime é um isekai. Mas literalmente, o rei demônio que invoca o protagonista é um chefe firmeza. Nesse ponto, é muito bom ver como a inteligência do rei demônio supera a de todos até o momento mostrado no anime. O cara simplesmente quer bons funcionários fazendo o melhor deles para poder reconhecer isso também neles. Isso é muito legal e é muito gostoso de se ver. Falando de forma genérica, é um anime isekai genérico nos seus padrões, né, de fantasia, porém com essa pitada de Comex, de comércio exterior, de relações públicas e de contratos verbais entre nações ou entre comunidades ou entre comércios em si. Falando um pouco sobre os personagens, né, como eu já disse, que teve o rei demônio e tem a coadjuvante principal, né, que é a Urumandara, que é uma demônio, se eu não me engano, e que é irritante. Ela é um tanto quanto irritante, mas como um bom porco bem treinado, parafraseando o que o pessoal do POI faz, eu consegui achar algumas trufas nesse anime, né? Tanto essas partes que me interessam, como outras coisinhas que eu queria comentar. Quando o protagonista entra num bar, basicamente, que é essa entidade bar, é um ponto de fuga dentro do seu próprio pensamento, uma forma também, como ele lida com as ideias ou os problemas que ele está sendo assolado nesse momento. Nesse local tem inúmeras representações muito bem feitas, né? Ele tem uma estética bem diferente nesses momentos, e eu acho legal como que o anime ele tenta mostrar essa parte de estafa mental mesmo, de um trabalhador pós-período de serviço, né? Que é num ponto que você não sabe muito bem se aquilo ali é real ou não, você tem alguns momentos que fica meio dúbio mesmo, você não sabe se ele tá sonhando ou o que tá acontecendo, se é meio que uma projeção que ele tá fazendo, e entra naquele dilema do vilão super inteligente também. Pra você fazer um personagem super inteligente, você tem que saber pelo menos ser inteligente, fingir esse ponto, né, de inteligência. E isso tem um pouco de menos peso nesse anime, porque querendo ou não, o autor é um trabalhador. Ele vai saber, né, talvez não necessariamente um kaishain, né, meu Duolingo aqui, ó, fazendo efeito, mas ele pode entender muito bem o que é ser um salaryman, ou o conceito de ser, né, necessariamente. Se você tem contato, você trabalha numa indústria, você entende o que é esse sentimento, né? Dentro desse bar também, você tem muita coisa que pode ser correlacionada, né? Como as músicas que tocam de fundo, todas as músicas que tocam nesse bar, eu não sei se tem em todos os episódios, mas todo episódio que eu percebi que tinha músicas tocando, ficou mais claro a partir do episódio 5, porque toca Stay With Me mesmo, né? A música conhecidíssima aí, mas tem toda a referência no finalzinho. Isso é bem legal. E sim, toca músicas de bar mesmo dos anos 80. Então é toda essa estética que é criada ali, né?
tudo mais. Vou dar como bom exemplo no episódio 11, que toca uma música da, eu vou ter que ler, Midori Kinouchi, Yokohama Irebum, eu até deixei o linkzinho aqui separado no roteiro, e no episódio 12 toca... Opa, nesse momento aqui eu tinha feito uma anotação, né, no meu roteiro, da forma que eu escrevi da forma mais burra possível. O nome que tava escrito aqui é Nubanu, alguma coisa assim, não tinha nada a ver. Eu demorei 15 minutos aqui pesquisando pra tentar achar a música em si, e é Minami Kizuki Aitsumugi. Então, é isso, galera. É essa música que eu tava querendo falar. Então, de fato, tem músicas conhecidas tocando e isso é muito legal. E dá uma vontade de ir atrás e tem músicas muito boas mesmo, assim. A ambientação desse momento é muito legal. Muito legal mesmo. E sim, como eu disse, são metáforas, né? De problemas que ele tá passando. Então, que a própria solução tá nesses próprios problemas que são criados. E mais pra frente na história você consegue ver que o bar representa muito além necessariamente do que essa fuga, é um pouco além. É mais como se fosse uma prisão para ele mesmo dentro dos seus pensamentos. Ele tá se limitando fazendo isso. Você tem algumas histórias paralelas, né, que são criadas, como o mundo egípcio lá, você tem o mercador lá, o porcão e tal, que ele é criado como um vilão, mas você vê que o personagem tem um pouquinho mais de camadas, que é umas representações muito bem feitas, né, muito legais, se vê em animes mesmo básicos assim de temporada. Você vê que, ele tem a aparência toda grotesca, mas não necessariamente ele tá fazendo essas maldades porque ele queria criar crianças de um orfanato. Você fica tipo, meu Deus do céu, o cara é o oposto do que todo mundo tava projetando dele. Mas isso é bem raso nesse sentido, mas é bem feitinho até. Assim como eu digo que esse anime ele tem essas pautas e coisas criadas básicas que me chamaram a atenção, ele é muito básico em todo o resto que ele apresenta, né? Quando um personagem é mau, ele é muito mau. Mas muito mal mesmo, ele bate em criancinhas, assim, porque sim, e você fica tipo, meu Deus do céu. É complicado. Porque é um anime bom, nossa, muito anime bom, mas me chamou a atenção essa estética e roupagem da minha formação, por isso que eu vim aqui falar pra vocês. E eu acho meio confuso, né? Você tem uma série que começa nesses Salaryman, né? Você tem o Ribbons Club, aí você tem o Seija Musou Salaryman, e esse Salaryman, mano, eu acho que é a minha trilogia mais confusa que já saiu dos animes, mano. A abertura do anime é muito boa mesmo. A trilha sonora desse anime é surpreendentemente boa, porque é uma pegada meio novela mexicana, caribenha, sabe, violão fazendo essas coisinhas assim. É muito legal esse sentido. E tem muitas frases de efeito que são colocadas nesse anime, assim como uma boa novela, como um herói fraco, um comerciante nato. Você tem alguns nomes diferenciados, como eu disse, né? Os próprios personagens, a Urumandra, você tem a Gnome, que não é um gnomo, é só um meio humano, semi-humano, demi-humano, sei lá. Você tem algumas coisas que também são tratadas no anime, que são bem interessantes, como o porquê dos demônios mostrarem o corpo, que é uma... é feito uma explicação, né? Nossa, eu quero fazer demônios seminus. Como que eu posso explicar isso pro meu público? E é mostrado isso, a forma como mostra isso no anime é muito bem feita. Tipo, eles conseguem colocar como se fosse cultural mesmo. Não sei se em Roma ou Grécia você tinha muito esse culto ao corpo do homem, né? Você ter um corpo belo e mostrar esse corpo belo também é uma forma de força. É pra você mostrar o quão forte você é. Quanto mais você mostra, mais forte você é. É isso que você quer passar por, né? Você tá bem com você. Você está se mostrando forte dentro daquela sociedade. Você ser uma pessoa esbelta, jovial, forte e tudo mais. Eu acho que até faz sentido, né? Tanto que a forma como a Urumandra, né, reage ao conselho, né, que o Tishimura dá pra ela, que é, pô, por que você não usa uma armadura que cobre o corpo, mano? É uma guerreira muito forte, mas se você protegesse mais, eu acho que seria até melhor pra você. Meu amigo, parecia que ele tinha xingado a vida dela inteira, né? Tanto que é explicado, né? Eu acho que a Ogra lá explica pra eles, né, como funciona, que pro mundo deles, na verdade, tudo que ela tava fazendo era meio estranho, e de fato é muito estranho, né? Tem essas coisas meio estranhas ali também. Mas é muito legalzinho essa relação, essa explicação besta que consegue cativar, querendo ou não, desse anime. Você tem também essa coisa de demônios, por serem fortes e terem muito poder mágico, serem meio egocêntricos, né? Dentro dessa própria proposta de como eles são, como eles se portam e como eles se mostram. Você tem os demi-humanos, que são fracos, né, necessariamente, que esses seres meio animalescos, que na verdade eles são muito comunitários, eles se juntam muito fácil, então eles têm um senso de união muito mais forte do que os demônios, né. Você vê que isso é muito legal, isso é demonstrado no anime, né, essa junção que eles meio que se odeiam, então meio que consegue colocar esses dois lados, fazer eles trabalharem juntos é uma coisa muito interessante também. Partindo logo pra algumas citações assim a mais, um anime por algum motivo com o poder do Rei Demônio, que é Megadeth, me parece uma referência, eu estou cheirando referências, mas eu não sei, porque ele fala Gigadeth depois. Eu fiquei, não sei. O jeito que ele fala é muito estranho.
Eu não sei se é referência à banda ou se é só uma coisa da minha cabeça. Ao mesmo tempo, esse anime consegue fazer umas críticas sociais fodas, né? Porque por se tratar de trabalho e querendo ou não, você tá falando de Japão, né? Você tem muitas críticas assim, né? Porque é um país que tem uma palavra pra morrer de trabalho, de tanto trabalhar. Eu acho que tem algo aí, né? Eu acho que tem algo. Uma sociedade criada em volta disso tem muitos problemas. E até que um dos dilemas que é tratado no anime mais pra frente, que é ser um rei é força, se ser rei é igual a ter força, qualquer um forte pode ser rei. E nesse caso você cria tiranos e loucos, ou até mesmo tolos, né? Loucos e tolos, digamos assim. E quem sofreria nesse sentido com tolos sendo reis é o próprio cidadão. Então, nesse sentido meio que básico, o Rei Demônio é a unificação das raças. Por isso também que o protagonista, como humano, é invocado para ser o gerente de relações exteriores do reino, né? O general de relações exteriores, como se fosse. E sim, um spoilerzinho aqui, né? Se alguém quiser pular, sinta-se à vontade, mas seria um puta final foda o protagonista simplesmente ter rejeitado e acabado a história ali. Se ele recusasse ser um rei, ele voltasse pro mundo dele, seria muito corajoso, o autor, no sentido de acabar a história ali, né, mostrando um fracasso necessariamente, mas eu acho que também tá vendendo, né, então vamos continuar a história. E tudo isso também remete às influências das suas ações ao seu redor. Já é mostrado isso no anime que também tudo que ele fez, tudo que ele tá fazendo, também ele é influenciável. Ele conseguiu crescer dentro desse meio. Isso é bem legal como um general de exterior. Esse é muito legal, velho. Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento por ter chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho. E sim, toda ajuda sempre será bem-vinda aqui pra mim, né, meu? Comentem suas experiências ou inexperiências desse anime, se vocês assistiram ou não. Se vocês despertaram vontade de assistir, né, também, ou não. Então, a seção de comentários aqui é toda sua. Deixem um like e o hype, porque me ajuda muito, ainda mais no canal que tá começando e tá querendo crescer. E sim, também não deixe de me contar tudo que vocês passaram, né, assistindo, ou outras coisas também, né, recomendações e tudo mais. E agora, como uma última vírgula, eu vou deixar aqui minha recomendação duvidosa, e sim, foi esse o nome que eu escolhi, porque ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso será do Star Junkin 95, novamente, só que Beat Keep Rockin', uma outra musiquinha dele, que eu vou deixar aqui recomendada. Não condiz necessariamente com o anime, e muito menos com as músicas antigas que tocam na rádio. Eu já recomendei muito City Pop aqui, e eu vou recomendar muito mais pra frente. Então, eu pensei em fazer uma diferença, então nesse vídeo não vai ter City Pop. É isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo, review, algo do gênero. Escute City Pop, assista o anime dos Salarymans aí, e tchau, tchau.